Eu parei de orar pedindo a Deus e minha vida melhorou. Sim, minha vida melhorou 1000% depois que eu parei de rezar e comecei a decretar. E nesse vídeo eu vou te ensinar algumas coisas a respeito de orar e decretar que você precisa entender. E detalhe, isso aqui não tem nada a ver de se afastar de Deus, tá? Muito pelo contrário. Então eu vou te ensinar como você vai decretar e você vai ficar me devendo uma, beleza? Então vamos lá. Qual é a diferença entre rezar e decretar? Primeiro, quando você reza, você se coloca numa posição de pedinte. E não adianta você vir me dizer assim, mas na Bíblia tá, pedir, tá, tudo bem, se você quer seguir a Bíblia, pula esse vídeo aqui, porque você entendeu essa questão de orar pedindo errado, tá? Então vamos lá. Ficando só as pessoas, inclusive você que quer entender melhor como funciona isso, perceba, quando nós lemos a Bíblia e nos aprofundamos, existe um trecho que fala que nós somos a imagem e semelhança do Criador, do Eterno. O que significa isso? Significa que o Espírito de Deus habita em nós e que não existe separação entre nós e o Criador. Beleza, entendido isso? A partir do momento que você começa a pedir para Deus, você está simplesmente negando o Deus que habita em você, tá? Então é contraditório. Como é que você vai pedir, como é que você vai rezar para um Deus que está lá fora, se Deus habita em nós, se Deus habita em mim, se Deus habita em você? Isso aí foi só uma distorção que fizeram para você pedir para entidades na posição de servo, para elas resolverem a sua vida. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que as entidades, elas têm um papel nesse mundo, que seria influenciar você ao ponto de você começar a compreender que nós não temos separação, não existe separação. O que existe é uma unidade. Tudo aqui está interconectado. Tudo aqui está dentro de Deus. Tudo aqui é Deus. Só existe uma totalidade. E aí, olha só, a tua cabeça vai começando a quase que explodir, né? É uma coisinha que eu uso. Né? Você vai percebendo que, cara, faz sentido, é verdade. E me diz aqui nos comentários se faz sentido. E aí o que vai acontecer? Agora você percebeu que você não deve orar pedindo a Deus. Você tem que decretar usando o poder de Deus. E quando você vai decretar, você não diz seu nome. Você usa o poder de Deus que está em você. Tá, cara, mas como que funciona isso? Vamos lá. Você já entendeu que orar não vai funcionar. Na verdade, vai atrair entidades para a sua vida. Tá? Entidades essas que vão te prejudicar por muito tempo. Basta você prestar atenção na vida de muitas pessoas, incluindo a minha vida. No passado, quando eu orava, eu me enfiava em buracos, em limbos, que nem eu conseguia entender. E aí eu passei a decretar. Agora presta atenção aqui, lembra, você está me devendo uma. A partir desse ponto eu já esclareci, eu já clareei muitas coisas aqui, ó, na tua mente, que está até confortando ainda mais o teu espírito. Então você vai deixar o teu like nesse vídeo e você vai salvar ele, ok? E agora eu vou te ensinar a decretar. O que é o decreto em si? Vamos lá. O decreto nada mais é do que você utilizar a força de Deus na sua vida. E Deus está onde? Deus está em você. Logo, você não vai pedir. Você vai determinar através da força do Deus que habita em você. Então, diferente de pedir, que seria: Deus, por favor, me ajude. Deus, coloque à minha frente o caminho certo. Não, esquece isso. Primeiro, você vai dizer: eu, com o poder de Deus que habita em mim, determino para a minha vida abundância, saúde, prosperidade. Por quê? Porque o Deus que habita em mim merece viver em um templo saudável. O Deus que habita em mim me dá poder suficiente para entender que não existe separação e Ele, o Deus que habita em mim, me dá plenas condições de viver com autoridade nesse plano. Está feito. Esse é um decreto muito forte e poderoso, porque perceba que você não está se colocando na posição de pedinte. A tua posição aqui é de uma pessoa, de um ser que saiu do plano base. Tá? O que é o plano base? Pessoas que vivem apenas nos desejos desse mundo, nos desejos da carne, por influência, por vício, né, por satisfação carnal,
Elas não entendem que tudo que é construído aqui fora, primeiro tem que ter a autorização do Deus que habita em nós, do Deus que é criador de tudo e que não existe uma separação. A gente não reza para um Deus que está lá fora. A gente determina através do Deus que habita em nós. Tu percebe a diferença? Você sai de uma posição de pedinte e entra na posição de governante, de rei. O rei não pede, ele determina. As forças desse universo, elas estão aqui como ferramentas. Basta observar tudo à nossa volta. Para que serve o vento? Para que serve a água? Para que serve o fogo? A gravidade? Dentre várias outras forças que existem nesse mundo que a gente nem percebe. O éter, por exemplo, que seria o quinto elemento, né? Então, quer dizer, você tem que perceber que tudo aqui nesse mundo, eles existem para uma função, seja de caos ou seja de construção. E aí, quando você aprende a decretar, o teu caminho, ele se encaixa. Mas aí existe uma pegadinha. Se você é o tipo de pessoa que acredita que tudo tem que cair no seu colo, ah não, eu quero muito ganhar 10 mil reais, e os 10 mil reais caem no teu colo, eu sinto muito, mas esse tipo de conhecimento não é para você. Por quê? Pessoas que prosperam, pessoas que se conectam com o poder que o rei Salomão deixou aqui para nós nesse mundo, são pessoas que entendem que o trabalho, que o processo é muito importante. Tá? Porque são pessoas que têm um processo de desenvolvimento que os levarão a influenciar milhares de pessoas, a se colocar na posição de uma pessoa que vai servir de exemplo para várias outras manifestarem uma vida plena também. Agora me diz aqui nos comentários, faz sentido para você? Você conseguiu entender o que é decretar? A diferença para orar, para rezar, para pedir para Deus? Você percebe o quão forte isso é? Você vai fazer os teus decretos do jeito certo hoje? Me diz aqui nos comentários e aí eu te convido, né, a fazer um tour aqui pela minha rede social, porque você vai aprender muitas coisas. Visite o meu perfil, que você vai aprender muito comigo. Eu estou te passando a experiência real que eu tive na minha vida. Um beijão.